Esse nono episódio, ele não foi um dos meus episódios favoritos. Na verdade, ele foi um dos meus menos favoritos, porque eu criei na minha cabeça que eles iam fazer já um pulo mais temporal, com ela já em Paris por pelo menos um mês, entendeu? E aí eu senti que foi culpa minha, porque eu tinha grandes expectativas pra esse episódio e não rolou da forma que eu esperava. Mas eu continuo esperançosa, porque ainda temos mais 2 episódios pela frente, e o que significa que no meu coração eles ainda podem desenvolver bastante Belly e Conrad. Lá no 8º episódio, a gente termina com a Belly indo viajar. E aí a gatinha, ela vê o Conrad. Muitas pessoas começaram a teorizar, falando que na verdade não era o Conrad. Falando que na verdade podia ser uma alucinação, que ela não podia estar vendo ali as coisas. E era o Conrad sim, né? Tanto que quando ela o vê, ela fica meio indecisa pra saber se ela realmente vai viajar, né, que a gente descobre depois que ela foi pra Paris, ou se ela vai ali conversar com ele. E eu acho que foi a melhor coisa mesmo que ela poderia ter feito, que era ir viajar, né? Ela então segue ali o rumo dela e vai viajar, deixando o Conrad ali no cantinho dele. E aí, como eu falei pra vocês, o Conrad não tem ideia do que rolou. O que significa isso, pessoal? Significa que alguém tem que dar notícia pra ele de que o casamento foi por água abaixo. E quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa querida? Adam. Ele não sabe pra quem ele liga, então nesse momento ele vai e liga pro Conrad e fala: filho, como é que o Jeremiah está? E aí o Conrad fica: não sei do que você tá falando. E ele fala: ué, casamento foi por água abaixo. Ele falou que, na verdade, foi ele que decidiu acabar com tudo, mas a gente sabe que foi a Belly, então quero saber como é que tá aí o nosso menino. E o Conrad fica: o casamento acabou? E você percebe pelos olhinhos do Conrad, galera, que ele ficou feliz. Ele teve ali um momento de alívio de falar: caraca, realmente acabou o casamento. E isso me fez pensar muito que no episódio anterior, que foi o 8º episódio, todo mundo virava pro Conrad e falava: Conrad, você pensa que você vai confessar os seus sentimentos pela Belly? O que vai acontecer? Que ela vai desistir do casamento e vai ficar com você? E aí o Conrad fica: é o que eu acho, né? Sei lá, tô aqui confessando meu amor por ela, acho que isso pode acontecer. E aí, no final das contas, é isso mesmo que acontece. E ele está desacreditado. A carinha dele de em choque. Ele não sabe ainda direito o que aconteceu no fim das contas, né? Quem terminou com quem. Ele só tem ali a notificação de que o casamento acabou e pra ele é o que importa. E aí, depois disso, ele fala: bom, vou sair aqui do aeroporto e vou ajudar o meu irmão, não é mesmo? Porque o meu irmão está onde? Bebendo todas, né? Jeremiah, ele terminou o casamento, inclusive é uma coisa que ele fica ali repetindo pros amigos dele, né? Tipo, olha, fui eu que quis terminar o casamento, fui eu que não quis subir ali no altar, fui eu, viu? Não foi ela que me abandonou. E eu acho isso uma coisa... Tudo bem, a gente sabe que foi ele, né, que realmente terminou o casamento, porque a Belly não teve essa coragem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele ficar forçando ali esse mesmo discurso de que foi ele e tudo mais, é muito mais pra se mostrar um homão, assim, na frente dos amigos, sabe? Tipo, olha, vocês viram, né? Fui eu que terminei. Fui eu que terminei. Então, ele fica ali tentando se provar pros amigos dele ali, de alguma forma também. E os amigos dele, da faculdade, principalmente, né, estão focando em deixar o cara bêbado, porque é isso, né, galera? Não tem muito o que fazer. O casamento foi com Deus. E ele, apesar de ter terminado o casamento, ele tá mal. Então, eles falam: bora beber. E aqui eu brinco muito que o Jeremiah é o nosso man-child, né? Mas eu entendo essa reação dele. Acho que foi uma reação honesta, né? Pelo menos ele tá triste ali, tá sofrendo na dele, sem irritar ninguém. O que é uma coisa que não acontece com o Conrad, porque eu defendo o Conrad, galera, eu falo aqui pra vocês do fundo do meu coração, eu sou totalmente time Conrad, mas não dá pra aceitar que o nosso menino não erra, né? Ele erra tentando acertar? Sim, com certeza, mas às vezes ele erra
Né, galera? Às vezes ele erra. E o que acontece? Ele sai do aeroporto e vai ali em direção ao bar onde está o irmão dele pra querer conversar. E aí a gente tem que tirar o nosso chapéu pra rainha desse episódio, que com certeza, assim, foi a maioral do episódio inteiro, que foi a Taylor, que ela olhou a confusão chegando e ela já foi lá pra fora pra tentar parar o Conrad, né? Então ela chega pra ele e fala: meu lindão, o que é que você está fazendo aqui? E aí ele fala: eu tô aqui pra ajudar, né? Meu irmão de alguma forma, eu quero saber como ele tá bebendo, né? Eu preciso que ele coma, eu preciso cuidar dele. E a Taylor fica: Conrad, eu acho que esse é o momento que você não deveria estar aqui. Porque, querendo ou não, o Conrad foi o pivô dessa separação, né? E a gente sabe que ele tem as melhores das intenções. Só que assim, claramente não seria o momento, entendeu? O Jeremiah já está bebendo todas. E o Conrad, neste episódio, ele sabe que o culpado foi ele tá assim, tão na certeza que ele foi culpado, de que ele é o grande problema dessa situação, que ele tá ouvindo tudo calado. Às vezes eu sinto falta de um Conrad mais, sabe, mais bravão, assim, pra também falar umas verdades pra esse povo. Mas, pelo menos, com a Taylor, ele abaixou a cabeça. Na verdade, o Conrad abaixou a cabeça pra todo mundo, né? Mas, enfim. Ele abaixou a cabeça pra Taylor, principalmente, e não entrou na hora do bar. E ele ainda fala pra ela, né? Olha, Taylor, faz meu irmão comer um cheeseburger, né? Que ele precisa, já que ele tá bebendo horrores. E aí é exatamente a coisa que ela faz quando ela volta ali pra dentro, né? Ela bota ele pra comer ali e não ficar só no álcool e no álcool. Depois de Taylor e Steven terem cuidado do Jeremiah, que bebeu horrores, né, a noite inteira, a gente foi pra um outro lado da festa, que é: quem é que vai cuidar do prejuízo que esse casamento deu? Porque o casamento foi pago. A gente chegou no dia do casamento, tinha ali todo o buffet, tinha toda a comida, tava tudo decorado, tava tudo assim perfeito, e é o momento em que a gente tem de uma conversa ali entre os pais do noivo. Basicamente, o Adam joga na cara da Lauren, que é a mãe da Belly, que quem arrumou tudo foi a namorada dele, e que ela devia estar meio que agradecendo, né? Já que ela vai dar uma cutucada nele de falar: quer saber? Cadê a sua namorada que não tá aqui pra ajudar, sabe? E aí ele basicamente fala que ela tinha que agradecer, porque foi a namorada dele que tinha arrumado tudo isso, e ainda fala que ele trouxe os futuros sogros, né? Já que os pais dela também estavam por ali. E a Laurel vai e até joga pra ele, né? Tipo, não acredito que você veio pra cá, trouxe a sua amante, que no caso agora é sua namorada, e ainda trouxe os seus futuros sogros, né? Assim, que cabimento, que audácia. E aí eles ficam um pouco se alfinetando, porque de fato a Laurel é amiga da Susana, e mesmo a Susana não estando mais ali, ela defende a amiga com unhas e dentes, o que eu acho que a Laurel é uma ótima amiga. E o Adam também fica pressionando ali a Laurel o tempo todo, falando que na verdade, pelo menos ele tava apoiando o casamento de alguma forma, pelo menos ele tava pagando o casamento, enquanto a Laurel tava nem apoiando a filha dela, né? Já que a filha dela tava parando de falar com a mãe por uns meses até. E a Laurel fala, ela joga na cara dele que ela não tava aceitando direito, né, e que ela gostava da forma que ela tinha agido, que era melhor do que o Adam, que tava agindo como se nada tivesse acontecido e só tivesse pagando pelas coisas. Então eles ficam ali meio que trocando umas farpas, e depois ambos entendem que eles não sabem o que fazer nessa situação, que eles estão brigando com o outro, porque realmente eles nunca passaram por aquilo, e a Laurel tá tentando de alguma forma manter o controle da situação, de eu sei o que fazer com isso, mas ela não sabe, e muito menos o Adam. Aí a gente descobre que a Belly realmente foi para Paris. Então, a gente já tinha, né, essa ideia de que ela iria para Paris mesmo no final do último episódio. Ela já tava falando com alguém no telefone em francês. E aí ela chega lá, de fato, em Paris. E, galera, vou aqui falar para vocês que eu não estava preparada para escutar a música de Taylor Swift, que não é qualquer música de Taylor Swift não, tá? É You're on Your Own, Kid. Galera, essa música é o hino. É a música das Friendship Bracelets de Taylor Swift. E então, a Belly começa a andar por Paris e ela vai atrás daquela bolsa que ela tinha conseguido, né? Que era pra estudar um semestre fora. O que aconteceu foi o seguinte, que a Belly tinha passado pra fazer um semestre fora, no intercâmbio que ela tinha prestado ali com a faculdade, só que, como ela ia casar com Jeremiah, ela desistiu dessa vaga. Como ela tinha desistido, eles passaram a vaga dela pra outra pessoa. Só que ela ligou no aeroporto, né, pra saber se a vaga ainda tava tudo certo. Um cara atendeu ela e falou que ainda tava, que era só ela aparecer
lá na faculdade, onde ela iria fazer o curso dela, que tava tudo certo. Só que quando ela aparece, a moça da faculdade fala: infelizmente não. Na verdade, a sua bolsa, ela foi passada pra frente, já tá com outra pessoa, a gente deu pra outro tipo de estudante. E aí a Belly fica meio que sem reação, né? Ela até tenta ali argumentar, falar que na verdade ela tinha ligado, já tava tudo certo, só que realmente o Antoine, pra quem ela ligou, tinha cometido uma besteira e realmente ela não tinha mais a vaga dela. E aí a gatinha fica sozinha pelas ruas de Paris. Enquanto a Belly está no caos, o nosso queridíssimo Jeremiah, ele tá mal ainda, né? Porque ele tá de ressaca, já que ele passou ali por uma noite de muitas bebidas. E aí, quando ele sai do quarto dele, porque o Jeremiah, ele é aquele tipo de pessoa que ele não gosta de sofrer sozinho. Ele pensa assim, ó: se eu vou sofrer, todo mundo vai sofrer. Entendeu? É diferente do Conrad, porque o Conrad se eu vou sofrer, eu vou me isolar em um lugar totalmente sozinho, quietinho, pra não incomodar ninguém. Já o Jeremiah, não, ele é assim: se eu estou sofrendo, eu vou fazer todo mundo sofrer comigo. Porque o Jeremiah é o nosso queridíssimo. E aí, ele basicamente acorda, ele vê que a Taylor e o Steven estão dormindo no sofá. E aí, ele não fica feliz com isso. Ele faz questão de acordá-los. Os dois levantam, né? Tipo, ai meu Deus, somos pegos no meio que no flagra, né? Porque eles estavam ali se acertando. Eles já tinham meio que conversado um pouquinho na última noite, né? Que foi a noite ali que eles estavam ajudando o Jer na ressaca dele, na ressaca moral. E aí o Jer faz questão de sentar no meio do nosso casal, porque ele não sabe não ser o centro das atenções. Ele tem que ser o coitadinho sempre. Ele falou: o quê? Eu estou sofrendo e vocês dois agarradinhos nesse sofá, enquanto eu estou sofrendo de amor? Nananina não. Pois o Jeremiah é o nosso queridíssimo. Eu não consigo lidar com o Jeremiah, galera. Realmente, ele é difícil pra mim. Ele fica ali tentando insistir do tipo: eu não acredito que acabou de verdade. Porque não é porque o nosso casamento acabou que o meu relacionamento com a Belly acabou. Então, ele tá passando ali por aquelas fases do luto, sabe? Que falam que as pessoas dizem muito essas fases do luto quando terminam um relacionamento. Então ele tá passando naquela fase da negação. E aí ele fica naquele negócio de: cara, não é possível que acabou tudo dessa forma, sabe? Que ela só foi embora e ela não manda mensagem e ninguém sabe onde ela tá. Eu tenho certeza que ela tá com o Conrad em algum lugar, escondidos e etc. E aí é que eles contam que o Conrad, na verdade, ele tá na casa deles, né? Porque o Jeremiah foi ficar onde ele ia... Na verdade, no clube, né? O Jeremiah ficou no clube onde ele ia passar a noite de núpcias ali com a Belly. E o Conrad voltou pra casa deles, que fica ali em Cousins Beach. E aí que ele descobre que o Conrad ainda está na cidade, né? Que ele não foi embora. E enquanto isso, as coisas só pioram para a nossa queridíssima Belly. Porque a gatinha já teve a bolsa dela de estudos negada, né? Já que ela perdeu o prazo. Inclusive, apesar de achar que a Belly sofreu muito nesse episódio... em toda parte, eu ainda acho que foi bom, porque isso é pra ela aprender a nunca mais deixar uma bolsa de estudos por causa de um cara. Aí, ela tinha guardado o anel dela de noivado, né, dentro da bolsa dela, da mochila dela, e ela deixou junto ali uma AirTag, que é um negócio onde você consegue saber onde é que tá as suas coisas caso você perca elas, né. Ela tá ali comendo, porque ela tá triste, tá pra baixo, e ela vai pagar a continha dela quando ela percebe: cadê a mochila? Roubaram a mochila. E aí ela percebe que o anel dela foi-se, porque a mochila foi-se. Ela até vira pro dono ali da cantina e fala: moço, cadê minha mochila? Tinha um anel super importante ali, onde é que foi parar? E aí o moço da cortina, ele dá um fecho nela, né? Ele dá um fecho nela, ele fala assim: olha, se era tão importante assim, não devia estar na sua mochila. E aí ela começa a rastrear onde é que foi parar a mochila dela. E como ela não tinha nada pra fazer nesse dia, e já que tudo tinha dado errado, ela falou: vou atrás da minha mochila, porque tudo deu errado, não é mesmo? Então vou atrás dessa mochila. Um pouco antes disso acontecer, ela também liga pra mãe dela, né?
pra falar onde ela tava. Finalmente ela liga e fala: mãe, deu tudo errado aqui, tentei vir a Paris, me agarrei na única coisa que eu tinha, que era essa bolsa de estudos aqui na França, mas eu perdi a bolsa de estudos, então eu não sei muito o que fazer. E aí a Laurel, ela basicamente vira e fala: filha, volta pra cá, que eu te dou carinho, né, eu te dou proteção. E ela fala: ah, tá bom, vou ver aqui o que eu faço, então vou te avisando. E aí que tudo isso acontece da mochila. Mas eu acho bom que ela liga pra mãe, né, ela tá recorrendo agora à mãe dela. Eu tenho uma teoria, que é uma teoria minha, tá? Do porquê que ela se importa tanto com esse anel quando ela pensa, principalmente, que ela perdeu a mochila. Pra mim, quando ela vai atrás do anel que ela acha que ela perdeu, é porque ela tá tentando correr atrás da última coisa que ela ainda pode se agarrar relacionada à relação dela com o Jeremiah. Então, a única coisa que sobrou pra ela, né, do Jeremiah, já que ela não tá ali falando com ele, já que ela foi pra outro país, é esse anel, é o que sobrou ali do casamento dela, já que ela desistiu do casamento. Então, ela tá tentando ir atrás da mochila pra ter alguma coisa ali do como lutar, né? Do pra que lutar, sabe? Então ela tenta ali correr atrás pra mostrar que o quanto o anel / o relacionamento dela com o Jeremiah ainda é importante pra ela. Eu acho que ela tenta se agarrar a esse fio de esperança, sabe? Nós chegamos na cena em que o Jeremiah está sozinho, né, completamente sozinho, literalmente, porque a Taylor e o Steven, eles saíram pra comprar coisas, pra ajudar o Jeremiah de alguma forma, né, então o Steven foi buscar umas coisas que ele precisava na casa dele, e a Taylor foi tentar arranjar comida pra fazer ele comer. E aí uma pessoa bate na porta do Jeremiah, né, que seria a porta onde ele ia ficar ali com a Belly. E essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que a Laurel. E o Jeremiah, ele é um estúpido com a Laurel. E aí, eu entendo que, poxa, ele teve o coração partido, poxa, a menina que ele queria não tá mais ali, não quis continuar o casamento, e a Laurel é uma pessoa que sempre foi contra o casamento. Mas a forma que ele tratou ela foi de uma maneira tão maldosa, sabe? Você sente que ele fez aquilo pra machucar de propósito a Laurel. E a Laurel, ela não foi com esse intuito de querer jogar algum tipo de ensinamento na cabeça dele. Não, ela foi ali com a melhor das intenções mesmo, ainda mais por ser a melhor amiga da Susana, né? Ela sabe que a melhor amiga dela não tá ali pra dar esse consolo ali pro próprio filho. E a Laurel até fala pro Adam, né? Olha, eu acho que você devia ficar com o Jeremiah amanhã, né? Oferecer ali um carinho paterno, né? Poxa, ele tá muito mal, acabou o casamento deles, né? Você não tá nem ali ajudando seu filho de alguma forma, porque o Adam vai servir de carona pros pais da nova namorada dele. Então você vê ali que as prioridades do Adam não é o filho. Então ela vai. E aí a gente chega numa cena que também me incomodou muito. Eu acho que esse episódio ele foi feito pra eu passar muita raiva, porque eu fiquei com muita raiva no episódio como um todo, e acho que foi por isso que eu não gostei tanto do episódio, assim, eu ficava sempre revirando os olhos em várias cenas que aconteciam, sabe, porque de novo a gente teve o embate do Steven com o Conrad, porque o Steven volta pra casa pra pegar ali as coisas que o Jeremiah tá precisando, e o Conrad fala que ele já separou algumas roupas, que ele tava indo, inclusive, ver o irmão, porque o Conrad é essa pessoa, né, ele sabe que ele fez a merda, então ele quer tentar ajudar de alguma forma, mas ainda bem também que o Steven e até a Taylor mesmo estavam ali pra dar uma parada nele e falar: Conrad, não força a barra, sabe? A hora que o Jerry quiser conversar com você, ele vai conversar com você, tipo, fica na sua. E aí o Steven vai e fica ali enchendo o saco do Conrad de novo, porque tudo isso é culpa do Conrad, porque o Conrad devia estar feliz, porque foi ele que acabou com o casamento, porque foi ele que confessou os sentimentos pela Belly. E aí, gente, me incomoda muito que o Conrad, ele não faz nada. Ele simplesmente não faz nada. Eu imaginava que depois do último episódio, ele fosse falar, sabe? Ele fosse ganhar mais confiança nos sentimentos dele, sabe? Do tipo assim, cara, a culpa não é minha. Eu só quis falar a verdade antes do casamento e quem quis terminar com tudo, quem quis encerrar o casamento foi eles. Eu nem tava sabendo, eu tava até indo viajar, tipo, voltar pra Califórnia. Então, assim, não bota essa culpa em mim, não. Só que não, o Conrad, ele ouve calado. E aí a gente vai não, né? Voltamos para Paris, né? Porque finalmente, galera, a Belly encontra a mochila dela. Ela vai atrás do cara
né, que ela tava ali monitorando pelo celular, encontra ele numa balada, e aí ela até faz um negócio ali pra entrar, que ela conhece uma outra menina, né, ela defende essa menina de um cara que tava ali sendo extremamente chato com ela, e com isso a menina faz com que ela entre na balada e vá atrás do cara que ela tá procurando, que é o cara que tá com a mochila dela. É bom porque a Bella em nenhum momento fala pra menina que ela tá indo atrás da mochila. Então a menina fala, vem, vou te levar pra conhecer meus amigos. Bora lá, obrigado por ter me ajudado com aquele cara escroto lá fora e não sei o quê. E aí a Bella tá olhando no celular a todo momento que ela tá caçando a mochila, E aí ela acha o cara que tinha pego a mochila dela, inclusive... O que é esse cara, né? Ele é completamente, assim, sem noção. Ele mal responde ela direito. Ela fica falando, é minha mochila. E ele não responde ela. E aí você fica, será que esse cara tá bem de cabeça mesmo, sabe? Mas no final das contas, ela chuta ele e pega a mochila de volta. E ele ainda fala, essa menina é louca, ela tá pegando a minha mochila. Ela abre a mochila e fala, aqui, ó, esse vestido aqui é meu. E o cara não tem muito o que falar, né? Então ela consegue pegar a mochila de volta. E pelo menos nesse quesito a Belle arrasou. E depois dessa belíssima cena da gatinha dando esse soco no cara, é o momento em que o Steven e a Taylor vão conversar sobre o que tá acontecendo ali, né? Com tudo isso, né? Porque o Steven foi contar pra ela que ele não acreditava que o Conrad ainda estava lá. E aí a Taylor fala, poxa, Steven, é que... Assim, as coisas, você não tá sabendo da fofoca completa, basicamente ela solta uma dessa. E ela conta pra ele do que tinha acontecido no último Natal, que na verdade a Belle e o Conrad se viram e que... Foi por isso, né, que acho que tinha aflorado os sentimentos um pelo outro, e principalmente do porquê que o Conrad quis confessar os sentimentos. E ela ainda fala que foi por culpa disso que o Jeremiah, ele fez a história acontecer de cabo. E aí o Steven não tava sabendo disso. E ele falou, como assim a história de cabo? E aí a Taylor fala, então, é que o Jeremiah, ele dormiu com a Lacey. E aí, galera, finalmente a gente tem... o Steven surtando, né? Porque ele fala, não estou acreditando que eu fiquei defendendo o Jeremiah. Enquanto ele tava chorando e esse cara traiu a minha irmãzinha. Quem é essa Lacey? Só que, ao mesmo tempo em que ele fica muito bravo, tudo desaparece, porque ele tá com a Taylor. Então, ele tá nutrindo ali um sentimento que tá nascendo por ela novamente, porque nunca deixou de existir, né? Então, ele fica bravo, mas ele não faz alguma coisa acontecer ali. Porque logo em seguida, a Taylor fala pra eles mudarem de assunto e pra eles discutirem a relação deles. E aí o Steven, ele é basicamente estou com muita raiva, mas Taylor, quero muito te beijar. Então, eles se beijam. E aí a Taylor fala, então, bora discutir nossa relação. E aí ela conversa com ele, né, falando que ela tava meio chateada pelo que tinha acontecido ali depois do acidente dele, que ele fala que ele não queria mais ela. E aí o Steven confessa que ele sempre foi apaixonado por ela, mas que ele queria essa Taylor que ajuda todo mundo, que ela foi pra ele, né, quando eles estavam sendo amigos, mas que ele quer essa Taylor também quando eles forem namorados, né? E era uma coisa que a Taylor tinha muito medo, né, dela aceitar também esse rótulo de namorada. E aí, basicamente, eles começam a namorar, né? Porque o Steven fala, eu queria muito que você aceitasse namorar comigo, mas que você continuasse sendo essa pessoa que se preocupa com os outros, que se preocupa comigo, que cuida de mim e tal. É igual você fez quando você era minha amiga. E a Taylor fala, eu quero ser isso pra você também. E aí eles acabam ficando. Então, o Jeremiah é ótimo. Então, o Steven, ele nem tem um lance de ficar muito bravo com o Jeremiah. E isso é o que me deixou mais revoltada nessa cena como um todo. Eu quero sim que o Steven e que a Taylor tenham um momento deles. Eu quero sim que eles sejam um casal endgame. Eu quero sim que eles fiquem bem e que agora eles comecem a namorar exatamente do jeito que aconteceu na cena. Mas eu queria muito ver o Steven estourando com o Jeremiah. Eu queria muito ver o Steven saindo dessa casa, indo caçar o Jeremiah e falar na cara dele que ele traiu a irmã dele. Eu queria muito ver ele voltando ali com o rabinho entre as pernas pra falar com o Conrad, tipo, olha, talvez você ter terminado esse casamento não tenha sido uma coisa tão ruim assim. Porque de verdade, como raios a gente vê o Steven mais bravo e brigando com o Conrad em 2 episódios por ele ter se confessado do que estressado, bravo, querendo justiça por um cara que traiu a irmã dele.
Tipo assim. E depois que a Belle pega a mochila dela, porque voltamos para Paris, ela vai se encontrar ali com os novos amigos. Eu amo que rolou aqui um super crossover. Não sei se vocês assistem Heartstopper, mas a menina ali que tá com a tacinha na mão e com o colar ali prateado, ela faz Heartstopper e ela é a nossa Terra. Então rolou ali um crossover de histórias. Eu amei. Tudo bem que aqui ela tá sendo outra personagem, outro tudo, mas eu amei que eu consegui entender que rolou, assim, esse crossover entre elas, sabe? Eu fiquei, eu sei quem você é. E a Belle tá contando pra esses novos amigos como foi as últimas 36 horas da vida dela, basicamente. Que ela conta que ela ia casar, que não casou mais, e todo mundo tá tipo, caraca, hein, amiga, você viveu nessas últimas 36 horas. E ela fala que agora ela vai voltar pros Estados Unidos, que ela tem um voo de volta e que ela vai abandonar Paris. E esses novos amigos dela ficam falando, caras, por que você não fica aqui em Paris por mais um tempinho? Porque você basicamente bateu num moço que roubou sua mochila, você tem determinação. Se você quiser, você pode ficar por aqui. Ainda mais que você contou pra gente todos os motivos pra não querer voltar pra casa. E aí ela fala que ela já tinha comprado um voo, etc. E que tá pretendendo sim voltar. Tanto é que na próxima cena que a gente tem é da Belle dentro de um ônibus indo pro aeroporto, ligando pra quem? Pro Jeremiah. Porque a Belle vai se desculpar. Então ela vai, liga para o Jeremiah e fala, olha, eu queria me desculpar por tudo que aconteceu, por eu não ter, pra gente não ter casado, por eu ter ido embora, por eu não ter falado nada até agora, tudo mais. E o Jeremiah também fala pra Belle, né, que ele se desculpa, que ele não queria que isso tivesse acontecido, e ele meio que fala pra Belle que não é porque o casamento deles acabou que o relacionamento deles tem que acabar também, que eles podem voltar e que eles podem ficar juntos. E aí, esse é o momento em que eu acho que faz sentido com aquela minha teoria do anel, sabe? Porque depois que ela liga pro Jeremiah e ele oferece que ela volte, fique com ele, que tudo meio que volte ao normal, e depois eles resolvem casar mais pra frente e tal, é o momento em que a Belle percebe que ela não quer voltar pra aquela vida que ela tava tendo, que ela não quer voltar pra esse relacionamento que ela tava tendo. Então, apesar dela ter ali a bolsa que ela recuperou de volta, com o anel que ela recuperou de volta, depois de ter lutado tanto pra conseguir esse anel de volta, é o momento que ela se dá conta de que talvez ela não queira voltar pros Estados Unidos, talvez ela não queira voltar pra ficar com o Jeremiah. E é nesse momento, pra mim, que ela se toca disso. E ela vira e fala, então, é que eu tô em Paris. E ela nem consegue falar muito do porquê que ela tá lá, ou o que ela vai tentar fazer, porque o Jeremiah já corta ela falando, então você tá em Paris? Então fica aí de vez. Se você quer ficar em Paris, fica aí de vez. E ele é super grosso, estúpido com ela. Aqui, se as pessoas falavam que o Conrad era estúpido com a Belle, acho que aqui eu quero ver alguém falar que o Jeremiah não foi, hein? Porque, caraca, né? E tipo assim, segundos antes ele tava quase se ajoelhando no chão, falando pra essa menina voltar pra ficar com eles, pra eles voltarem a ter um casamento. Mas a forma como ele detesta Paris, né, assim, desde sempre pra ele, apesar de ele ter apoiado lá no primeiro episódio, agora Paris não é nem uma escolha pra ela. Ele nem quer que ela fique lá, nem que ela tente se achar por lá, ele nem oferece dele ir vê-la de alguma forma, não. Pra ele vem pra cá você, vem aqui você me ajudar, porque eu estou doído, você não tá doído, você não tá doída, Belle, eu estou doído. Então ele quer que ela cuide dele, que ela ajude ele. E ele mesmo dane-se. Tanto é que ele ainda desliga o telefone, fala pra ela nunca mais ligar pra ele. Porque ele ficou chateado que ela foi pra Paris. Ai, gente, olha, sinceramente... E não feliz, né, em acabar com tudo com a Belle, né, em ser o escroto com ela, ele ainda resolve voltar pra casa de Cousins Beach pra encontrar com o irmão. Depois de o Conrad ter tentado falar com ele diversas vezes e ter sido interceptado pelo Steven e pela Taylor, agora chegou a vez do Jeremiah ir caçar briga com o Conrad. Então ele vai pra casa e ele veste, assim, a camisa de cara escroto nessa cena também, né? Porque ele volta, ele tenta culpar o Conrad mais uma vez por tudo que tinha acontecido, como se também não fosse uma culpa dele e da Belle, porque quem desistiu do casamento foi eles. Ele fala pra eles, né, que o Conrad deve estar muito feliz e tal, e ele ainda joga na cara que a Belle tá em Paris. E o Conrad não estava sabendo disso. Aí o Jeremiah vai e fala, olha, então ela não te ligou?
que engraçado, ela ligou pra mim. E usa isso como uma moeda de troca, sabe? Pra ter vantagem. E isso, pra mim, é a maior certeza de que o Jeremiah nunca gostou da Belly. Pra mim, tudo isso é uma competição na cabeça dele. Não é que, ai, como ele ama a Belly, como ele quer ficar com ela. Ele quer ser melhor do que o Conrad em algum quesito. Ele fica falando, então não bastou, né, você ter se confessado pra ela. Porque mesmo você tendo se confessado, ela não ficou nem com você e nem comigo, né? Ela não ficou com ninguém. Então pro Jeremiah é até bom, sabe? Que eles não ficaram juntos, assim. Porque o importante é que ela não escolheu ele também. Não é que, ela não tá comigo. Ainda bem que ela também não tá com o Conrad. É isso que o Jeremiah pensa na cabeça dele. E o Conrad ouve tudo isso calado. Ele não faz absolutamente nada, ele não fala nada, ele ouve tudo isso absolutamente calado, quieto e vai embora. E aí, realmente, eu acho que faz sentido o que a gente já comentou aqui, que falta ódio para o Conrad, porque por muito menos eu já teria coringado, já teria mandado o Jer a merda. E aí, depois, né, dele ter acabado com o Conrad, ele fica na casa, basicamente chorando, enquanto o Conrad vai conversar com o Adam. E esse é o momento, pra mim, em que o Adam faz alguma coisa certa, sabe? Que o pai dele fica assim, mas e aí, o que será que o Jeremiah fez pra acabar com esse casamento, né? Porque acho que a pessoa mais perdida, além do Conrad não saber das coisas, não saber das fofocas, é o Adam. Então o Conrad tem que virar pra ele e falar, então, é que eu me confessei. E aí o Adam fala, pra ela quem? E o Conrad, pra Belly? Ué. E aí você vê que o Adam, eu não sei se ele realmente não faz noção nenhuma do que tinha acontecido já entre o Conrad e a Belly, mas é muito bom ver que ele para um segundo e ele pensa. E pra mim, só faz sentido ele tá pensando naquela cena em que ele chamou a Belly de irmãzinha do Conrad. De caraca, e eu já falei que a Belly era a irmãzinha do meu filho. E aí o Conrad fala que... O Conrad tem uma cena muito, muito verdadeira, né? Porque ele basicamente fala que ele orou, que ele realmente queria que esse casamento acabasse. E ele se sente mal por isso, porque ele realmente queria muito que esse casamento acabasse, que ele se sente culpado por isso. E aí o Adam, pra mim, dá o melhor conselho que ele poderia dar, né? Que é falar pro Conrad dar espaço, de fato, pro irmão dele. Porque ele falou que quando o Conrad tava com muita raiva dele por ele ter, né, sido um péssimo pai e um péssimo esposo, principalmente pra mãe dele, o Conrad não queria que ele ficasse perto. E aí o Conrad fala, porque toda vez que você tava perto parecia que as coisas pioravam. E aí o Adam falou, pois é, talvez pro Jeremiah seja isso, toda vez que você tá perto as coisas pra ele pioram. E... acho que foi quando o Conrad entendeu, pela primeira vez, né, o afastamento dele é uma coisa que era necessária. Porque geralmente o Conrad, ele se afastava porque ele achava que era o certo, que as pessoas iam querer ele longe. Depois ele entendeu que todo mundo não queria ele longe, que foi ele que se afastou, né? Mas nesse momento, ele precisa ficar longe, até pro Jeremiah conseguir se curar ali de tudo que ele tá sentindo nesse momento, ainda mais de tanto ódio pelo irmão e etc. E que quando o Jeremiah estiver pronto pra conversar, né, ou passar um bom tempo pra isso, eles podem, de fato, tentar resolver essa questão entre eles. E aí eu senti que pelo menos o Adam entendeu o que significa ser pai, né? Porque até esse momento ele não tava fazendo nada. E eu até coloquei aqui que o próximo slide, inclusive, né, é dele sendo um pai de fato, pessoal. Olha só, ele abraçando o próprio filho, porque foi a primeira vez que o Adam foi um pai. Então esse é o momento em que ele vai falar, olha, Jeremiah, eu tô aqui pra você, se você quiser conversar, né, tô aqui pra você. Finalmente, né, demorou. E olha aqui, galera, a gente tá falando que o Adam foi melhor do que o Jeremiah, pra vocês entenderem como é que o Jeremiah foi péssimo nesse episódio, né? Tanto é que depois que o Jeremiah é um babaca com ela, a gente vê a nossa Belly ficando em Paris. Porque começa ali um novo dia em Paris, ela não voltou para os Estados Unidos e a gente vai entender então o que vai acontecer com a Belly a partir de agora. Eu estou muito curiosa pra saber como é que os próximos episódios eles vão se seguir. Eu vi que muitas pessoas não gostaram desse episódio, até foram comentar muitas vezes nas redes sociais da Jenny Han, né, que é a escritora e também roteirista da série, mas assim, vida que segue, né, já tá escrito, o episódio tá editado, é só soltar, então não tem muito o que fazer. Mas pra mim, eu acho que talvez o 9º episódio a gente veja então a Belly se encontrando em Paris, o que eu acho que é uma coisa muito importante pra ela. A gente veja ali principalmente as cenas que saíram de um teaser que rolou, principalmente pra esses últimos 3 episódios, que poderiam sim ter sido, sei lá, um filme, alguma coisa focada só na Belly se encontrando com o Conrad, sabe? Eu sou totalmente contra a ideia dela ficar sozinha. Muitas pessoas me vendem essa ideia de que a Belly tem que ficar em Paris ou tem que encontrar um cara francês
francês, que ela tem que ficar sozinha. Eu sou totalmente contra essa ideia. Eu quero sim a Belly com o Conrad, eu quero sim um desfecho que envolva um dos irmãos Fishers. E mais do que eu espero é que nesse 9º episódio ela se encontre de fato, né? Acho que ela merece agora viver dias felizes em Paris. Acho que ela pode sim se envolver com aquele outro francês, né? Que apareceu ali na série como um personagem novo. E acho que ela pode ter esse novo romance ali francês dela e etc. Mas que ela sempre vai sentir esse amorzinho ali pelo Conrad. Inclusive, acho que já é no próximo episódio em que possivelmente ela pode receber ali as cartas do Conrad finalmente, não é mesmo? E aí ela vai analisando, né, o que ela vai sentindo pelo Conrad, e quem sabe aí ela não volte, e aí quem sabe a gente não vê no último episódio ela e o Conrad ficando juntos. Ai, gente, eu espero os refrescos, sabe? Eu já cansei. E eu quero muito que a gente tenha cenas da Belly com o Conrad, vocês estão me entendendo? Porque, juro, eu não aguento mais, parece que a gente vive de flashbacks de um casal, e eu só queria ver cenas bonitinhas deles vivendo juntos, se amando junto.